Bem, galera, nós temos aqui um produto notável. Esse produto notável, você tem o quê? Olha para cá. Você tem o A mais o B, né? Elevado ao quadrado. Mas espera aí. A mais B elevado ao quadrado. A gente chama isso aqui, ó, a gente chama de quadrado da soma. Então, isso aqui, ele é mais conhecido como um produto notável, onde dois números somados estão ao quadrado, né? A soma está ao quadrado. Então, isso aqui a gente chama de quadrado da soma. E como eu faço o quadrado da soma? A regra é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Essa é a regra de produto notável, quando for o quadrado da soma. Então, ó, leia em voz alta junto comigo. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, onde o primeiro é o A e o segundo é o B. Aqui a gente tem o quê? Um produto notável chamado quadrado da soma. Aqui, ó, como eu tenho quadrado da diferença? É a mesma coisa. A gente tem aqui, ó, o quadrado da diferença. O quadrado da diferença seria A menos B elevado a quem? Elevado ao quadrado. Então, aqui, ó, é a mesma regra, só que você vai trocar o sinal, ó. Vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ó. Note que no final, ó, é sempre mais, ó, porque todo número ao quadrado é positivo. Então, ó, quadrado da soma é o quê? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado da diferença é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Essa é a diferença de produtos notáveis. Quadrado da soma e quadrado da diferença. E temos um terceiro caso aqui, ó, que a gente chama de produto, né? Produto da soma pela diferença. Isso só vale se os números forem iguais com sinais opostos. Por exemplo, aqui, ó, seria A mais B, uma soma, tá vendo? Uma soma multiplicado com uma diferença, ó. Uma soma multiplicada pela uma diferença. Então, isso é simples, ó. Note que o A é igual ao A. Então, ó, preste atenção aqui. Esse A daqui, ó, é igual a esse A daqui. Esse B daqui, ó, é igual a esse B daqui, mas os sinais são o quê? Opostos. Então, você pode dizer que você tem o produto da soma pela diferença. E o produto da soma pela diferença é o quê? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, esses são os 3 produtos notáveis mais comuns que a gente vai encontrar pela frente. Então, esses produtos notáveis são os produtos notáveis mais comuns que a gente vai encontrar pela frente. É claro que eu vou fazer isso com exemplos, mas você conhecendo esse atalho ajuda bastante você na frente dos exercícios, ok? Então tá, vamos para os exemplos.
Bem, aqui nós temos exemplos de produto notáveis, ó, os produtos notáveis. Então, ó, o que que acontece? Aqui, ó, a gente vai ter um produto notável, onde o que que você tem aqui, ó? Você tem uma soma ao quadrado aqui, ó. Então você pode dizer que é o quadrado da soma. Qual a regra do quadrado da soma? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, que a gente acabou de ver. Então, ó, quem é o primeiro? O primeiro é quem? É esse aqui, né? Então, ó, quadrado do primeiro. Então, isso aqui é o quê? 2x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro é 2x, vezes o segundo. Quem é o segundo? 3y. Então, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E aí, ó, mais quadrado do segundo. Tá aqui, quadrado do segundo. Então, agora você tem que aplicar, ó, a regra da potência. Ó. Quanto é 2 ao quadrado? 4, né? Então, isso aqui, ó, é 4x ao quadrado. Tem que aplicar a potência tanto no número quanto na letra. Aí, ó, mais 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Aí mantém a ordem alfabética, x, y. E aí mais, agora, ó, 3 ao quadrado dá 9. Y, y2. Então, aqui, ó, você ficou com um trinômio, ó, porque tem 1, 2, 3 termos. A gente diz que a gente resultou em quê? Em um trinômio quadrado perfeito. Então, o nome disso aí é trinômio quadrado perfeito. Então, ó, eu apliquei o quê? A regra de produto notável para o quadrado da soma. Ok? Agora, a gente vai aplicar a regra para o quadrado da diferença aqui, ó. Nós temos uma diferença ao quadrado. E o quadrado da diferença, qual a regrinha que eu ensinei? Vamos lá. Qual a regrinha que eu ensinei? Quadrado do primeiro, né? 4x ao quadrado. O sinal agora é de menos, então, menos 2 vezes o primeiro, né? Vezes o segundo. Aí, mais o quadrado do segundo. Então, a regra diz o quê? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Então, pela regra, o que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, ó. Vamos aplicar aqui a regra da potência. 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá quanto? 16. E aqui, ó, x2, ó, x ao quadrado. Aí, ó, menos 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24x. Tem que manter a letra do jeito que estava. E aí, ó, mais 3 ao quadrado. Dá 9, porque é 3 vezes 3. Então, ó, no final, a gente tem um trinômio quadrado perfeito. Eu usei o quê? O quadrado da diferença. Ok? Então, dito isso, a gente vai para um outro produto notável. Aqui, ó, esse produto notável, note que o 7 é igual ao 7, né? 7y é igual a 7y. Aqui, ó, 6e é igual a 6e. Então, os números são iguais, mas os sinais são o quê? Ó?
Aqui é mais e aqui é menos. Então, você tem o quê? Um produto da soma pela diferença. Então, a regra diz o seguinte, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, você tem que aplicar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Agora vai ficar um binômio. Porque, 7 ao quadrado é 7 vezes 7. Isso dá 49. 49y ao quadrado menos 6 ao quadrado. 36z ao quadrado. Z2z ao quadrado, né? Então, aqui você ficou com dois termos. Então, você pode afirmar que isso aqui é um binômio quadrado perfeito. Então, aqui você acaba de ficar com o quê? Com o binômio quadrado perfeito. Esse é uma aplicação do que? Produto da soma pela diferença. Ok, galera? A gente sempre tem que ficar atento a esses produtos notáveis, que eles aparecem muito na nossa frente. Por isso que matemática não tem jeito. Você só vai aprender praticando exercício. Matemática só se aprende na prática. Porque, se você comprar um carro e deixar na garagem, você nunca vai aprender a dirigir. Você tem que quebrar um retrovisor, tem que arranhar uma hora para aprender, não é isso? Vai errar? Vai errar, mas você vai aprender. Então, galera, não deixe de se inscrever aí no canal. Nesse canal vai ter muita dica, muita coisa boa para você aprender aí, tá? E aí eu aguardo você, não deixe de se inscrever, porque daí para frente só vai avançar, só o bicho vai pegar. Ok, galera? Então, vamos para o próximo exemplo. Agora, galera, esses exemplos aqui, você tem que considerar que esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo. Aqui você tem o quê? Quadrado, né? O quadrado de uma soma. Então, a gente tem que aplicar a regra de produto notável, que é o quê? O quadrado da soma. Ah, professor, como eu vou fazer isso? O que eu acabei de ensinar? Você tem que fazer o quê? Quadrado do primeiro. Então, 3x ao cubo elevado ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, que é 3x ao cubo, vezes o segundo, que é 4y2. E aí, mais o quadrado do segundo, que é 4y ao quadrado aplicado ao quadrado. Então, o que eu fiz? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Lembrando-se que o segundo é o quê? Y ao quadrado, né? Aqui, tem que aplicar primeiro a potência no número. 3 ao quadrado é quem? É 9, né? 9. E os expoentes, eles são multiplicados, 3 vezes 2, x à sexta. Então, isso aqui, é x elevado à sexta. Então, a potência se aplica ao número e o expoente faz o quê? Se multiplica. Então, anotem isso que é importante. Aí, mais 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 4, 24. E aí você mantém a letra, x ao cubo, y ao quadrado. Agora, aplica 4 ao quadrado. Dá quanto? Dá 16. E y ao quadrado, os expoentes se multiplicam. 2 vezes 2, y à quarta.
né? Então, você ficou com y à quarta. Tá aqui, ó, y à quarta. Então, ó, perguntas. Aqui, né? Coisou aqui, mas é y à quarta, tá? Perguntas, dívidas, alguma? Nenhuma? Então, agora vocês vão dar uma pausa no vídeo, tá? E tenta resolver esse produto notável aqui. Aí a gente corrige, dá uma pausa aí. Podemos? Então tá. Agora, vamos lá. Esse produto notável é um quadrado, né? É um quadrado da diferença. Se é um quadrado da diferença, eu vou aplicar a regra de produto notável do quadrado da diferença. Quem é o quadrado da diferença pela regra? Ó, quadrado do primeiro, 5x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é x2, 5x2, vezes o segundo, que é 4y à terceira. Aí, ó, mais o quadrado do segundo. Então, vamos botar parêntese para não embolar. Quadrado do segundo. Tá aqui. Então, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Sempre quando você estiver fazendo exercício, leia em voz alta a regrinha. Então, ó, 5 ao quadrado, aplica aqui no número a potência. Isso vai dar 25. E os expoentes multiplica 2 vezes 2, 4. Então, x à quarta. Aí, mais 2 vezes 5, 10, né? 10 vezes 4, 40. E aí vai ficar 40x2 e y3, porque as letras diferentes você tem que juntar. E aqui aplica, ó, a regra da potência. Ó. 4 ao quadrado dá quanto? Isso vai dar 16. Aí, ó, y3 e y2 tem que multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, 6. Cuidado para você não aplicar a potência no expoente. O expoente você tem que multiplicar os expoentes. Então, você ficou com um trinômio quadrado perfeito. Só que ninguém lembrou que a regra não é mais, é menos, ó. Então, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui no meio é menos, por quê? Porque é o quadrado da diferença. Ouviram? Então, aqui, mais uma questão resolvida aí pra gente, né? Agora, essa aqui, ó, vou até consertar aqui, porque é y, né? Então, agora, você tem o quê? Você tem um produto de quê? Um produto da soma pela diferença e de números iguais. Olha esse primeiro camarada. O primeiro camarada é igual ao primeiro daqui? Sim, eles são iguais. E o segundo daqui não é igual ao segundo daqui? Só estão com sinais o quê? Opostos. Então, essa regra é o quê? O produto da soma pela diferença. Então, vamos aplicar. A regra diz o seguinte, que isso aqui é o quê? É o quadrado do primeiro. Então, ó, é o quadrado do primeiro, né? Menos o quadrado do segundo. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E como eu aplico essa regra aqui, ó, 8 ao quadrado dá 64, muito bem. y2 elevado ao quadrado, lembra que o expoente tem que multiplicar? Então fica o quê? Y à quarta.
E o x ao quadrado fica x2, né? Aí menos, agora vamos para o segundo. Quanto é 7 ao quadrado? 49, né? Muito bem, 49. Aí, ó, Z3, Z2 se multiplica o expoente. Então, fica Z6. Z elevado a 6, né? E aqui, ó, y2 ao quadrado fica o quê? Y4, né? Porque você multiplica os expoentes, então fica y4. Você ficou com o quê? Com um binômio quadrado perfeito. Binômio quadrado perfeito é número, né, que tem raiz quadrada e que tem dois termos. Dois termos a gente chama de quê? De binômio. E aqui, ó, três termos a gente chama de quê? Trinômio. Então, esses daqui são trinômios quadrado perfeito e esse de baixo é binômio quadrado perfeito. Isso é importante porque lá na frente a gente vai aprender um tema novo sobre fatoração e aí você vai precisar saber essas regrinhas de produtos notáveis, ok? Então, galera, terminamos aqui esse exemplo, né? E no próximo vídeo a gente vai ter mais exemplos, mais exercício, com fração, com número decimal, tá? E isso aí é só o começo, ok? Então, isso é tudo, pessoal. Valeu!